Olá, Natan. Eu me chamo Matheus. Eu tô aqui para deixar o meu relato, tá? Tenho acompanhado aí há mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, as denúncias no seu canal, no primeiro canal e agora nesse, tá? E me identifico muito com o que aconteceu com muitos pastores e obreiros que saíram da instituição, que hoje estão bem como eu estou, graças a Deus, tá? Não devo nada à Universal, pelo contrário, se eu fosse colocar, né, no caderno, eles me devem muito, porque a minha trajetória na Universal começou cedo, né? Como a maioria dos pastores e obreiros que iniciam na instituição, eu comecei com 14 anos para eu entrei na instituição, em um bairro aqui em Salvador, e de 13 para 14 anos eu comecei a frequentar. Inclusive eu tinha uma tia que era evangelista e através dela eu comecei também a conhecer o trabalho. E com 15 anos fui levantado a obreiro, né? Fui consagrado a obreiro, levantado a obreiro. E um ano depois eu já tinha recebido uma carta, né? Que antigamente a gente recebia uma carta do regional da igreja, onde o regional me indicou para ser auxiliar de pastor, né? Ou iburde, como eles chamam. Então, com mais ou menos 2 anos na instituição, 1 ano e pouquinho, 2 anos, eu me tornei um pastor auxiliar. Fui fazer exames, né? Eu tinha 15 anos, estudava, ainda estava completando ainda o meu segundo grau. Então abandonei quando eu comecei já a ser motivado a ser auxiliar. Eu já não estava indo bem nos meus estudos, né? Estava faltando muita aula, eu estudava pela manhã, então saía da escola para ficar na igreja, para poder ser visto, né? Entre aspas, que eu estava na fé. E nisso aí eu fui me perdendo, né? Porque eu não ganhei nada. Então aí eu decidi fazer, comecei a fazer os meus exames. Na época eu ia para a catedral aqui na ACM, aqui no Guatemi, aqui em Salvador. Eu ia toda segunda, quarta e sexta-feira e domingo, né? Só assistia às reuniões. Eu assistia lá, participava dos 318, ia ajudar na segunda-feira, na quarta-feira, na sexta e domingo, onde eu ainda estava fazendo os exames, né? Então, era corrido, eu ficava o dia todo, dia de domingo, só tinha uma refeição que a gente almoçava lá no refeitório, uma humilhação, mesmo já começando a ser obreiro, mas como eu estava na fé, né? Estava no espírito, como eles dizem. Então não ligava, achava isso normal, tem que estar na fé, então vamos para cima. Então os pastores mais antigos, as esposas olhavam a gente de lado, entendeu? Pelo fato também da nossa idade, eu era bem magrinho na época, bem novinho, então as pessoas, os pastores mais velhos, as esposas já olhavam a gente já com canto de olho, então para mim eu não ligava, né? Então foi a minha vida. Fiz os exames, né? Meu pai fez todos os exames particular, né? Então a gente gastou um bom dinheiro, comprei mala que eu não tinha, tirei a minha emancipação, né? Porque eu tinha 15 anos, então tive que tirar essa documentação, ou seja, estava por minha conta e risco, né? Já tinha me emancipado. E aí fui para a catedral. Passou esse tempo aí, eu comecei aí quando eu aprontei, meus exames ficaram prontos, eu
apresentei os meus exames e fui chamado para ficar no quartel, né? Que chamava de quartel aí na Catedral do Guatemi. E aí começou o meu desespero, né? Comecei a ver a realidade da instituição, a realidade do que era realmente a face da Universal. Então ali eu dormia pouco, eu lembro que eu dormia cerca de 2 a 3 horas por noite. Eu era muito magro, então me alimentava mal. Eu lembro que tinha as campanhas de domingo, de segunda-feira, então a gente virava madrugadas colando envelopes. Começava no sábado. Eu lembro que eu cheguei em sábado de manhã, eu entrava na sala de campanha, tinha uma sala de campanha, né, onde tinham vários envelopes. Eu lembro que eu começava a colar envelope no sábado, só terminava no domingo de manhã. Então era revezando, saía uma equipe, ia descansar, entrava outra, e às vezes eu colava envelope, ainda ia, descansava, porque eu tinha que estar na reunião do bispo 10 horas da manhã. Então, virava a noite colando envelope, dormia um pouco, para 10 da manhã eu estar. E se eu não tivesse lá, o pastor responsável pelos auxiliares entrava lá no quartel, jogando água, acordando todo mundo, gritando. E, e aí a gente era obrigado a ir, mas como eu era da fé, né? E supostamente estava ali, né, vendo eles todos como homens de Deus, então eu via aquilo como algo natural, né? Eu vi aquilo, poxa, outros pastores mais velhos que estão aí na fé passaram por isso, e por que que eu não vou passar? Então eu aceitava aquilo como algo comum. Então eu só andava dormindo em pé, às vezes eu ia no banheiro, usar o banheiro e acabava dormindo no banheiro, acordava assustado de tão cansado que era a minha vida. Fui auxiliar numa igreja. Essa igreja que eu fui auxiliar, eu vi muita coisa errada. É, tecladista da igreja que roubava oferta. O segundo também que estava junto com esse rapaz e ele já tinha um esquema de fraude dentro dessa igreja, dessa sede. Então aí eu cheguei novo, né, com puro, né, com a pureza nos olhos. Então eu para eles era um corpo estranho, era para ser o contrário, né? Eu cheguei com aquele amor todo, então eu para eles, por eu ser novo, era um corpo estranho. Então eles tentaram de todas as formas me derrubar porque eu não queria fazer parte, né, do esquema deles de roubo da oferta. Então eles faziam de tudo para tentar me prejudicar. Então várias vezes eu passei dificuldades nessa igreja onde eu fui auxiliar aqui em Salvador, ali no bairro de Brotas. Então eu sofri muito, eu passava muitas dificuldades. Às vezes minha mãe ia lá e me via magro, sabe, e chorava. E depois o regional me chamava na sala lá no escritório e dizia que eu não estava na fé, que eu não estava bem, que se eu queria voltar para casa, que minha mãe sempre estava lá, mas minha mãe via a minha situação. Entendeu? Minha ajuda de custo que eu recebia na mão, antigamente a gente não tinha conta, então na época era um envelopinho que a gente recebia toda segunda-feira, de 15 em 15 dias lá nos 318, eles pagavam, né, em dinheiro. Então muitas vezes o meu regional pegava, tirava um valor, entendeu? Tirava um dinheiro, porque às vezes eu usava o telefone para ligar para minha mãe. Então ele dizia: aqui é o dinheiro da conta do telefone que você gastou, porque eu não vou pagar. E aí me humilhava, me pisava. Eu lembro de um relato de um rapaz também que fez parte do canal, que falou que a oferta dele, o regional desprezava, humilhava ele. Isso acontecia muito comigo também, onde eu fazia uma reunião, eu só fazia uma reunião na igreja, nessa igreja, primeira igreja que eu fui. Então, essa uma reunião que eu fazia era sábado à noite, e aí eu fazia, né, guardava o alforje no escritório,
E no outro dia, domingo de manhã, o regional, ele já chegou a jogar a minha oferta dentro do cesto do lixo, dizendo que aquilo ali, que eu não tinha chamado, que aquilo ali era um lixo, que eu não dava para pagar nenhuma conta da igreja, que eu não ia casar, que eu não ia ser feliz, que eu não ia crescer na obra, que eu ia ser um derrotado. E tudo aquilo eu enfrentava de cabeça erguida, eu chorava muito, eu passava muita dificuldade. Os membros dessa igreja viam, os obreiros viam como eu era humilhado por esse pastor regional, por esse segundo, e viu a minha situação, me acolhiam, né? Tinha uma senhora que participava da minha reunião, a senhora que era empresária, e ela via o magrinho sem me alimentar direito. Então, todo sábado ela ali na minha reunião começou a frequentar a minha reunião. E ao final da minha reunião tinha um mercado do lado da instituição, um mercado, uma loja que vendia alimentos. Então, ela fazia ali uma cesta e começou a levar para mim. Aí eu terminava e quando ela chegava com a cesta era a minha alegria. Então, eu me alimentava com aquilo ali, porque era essa a vida que eu tinha. Depois saí de lá, dessa igreja, fui para a catedral novamente. O regional saiu, veio outro regional e trocou todo mundo, entendeu? Aí fez a troca lá na região, eu acabei indo para a catedral. Da catedral fui para uma igreja no interior. E aí eu comecei a rodar, né? Comecei a rodar, fui para várias igrejas, vários lugares e continuei na fé. Só que aí eu fui para fora do estado, foi onde eu realmente ouvi a face da Universal. Foi quando eu saí do estado da Bahia. Então, o bispo, na época, o bispo Francisco Decoté, né, me transferiu para o estado do Ceará, aonde eu fiquei no estado do Ceará durante um ano. E eu fiquei na catedral e eu vi muitas coisas também erradas na catedral do Ceará. Foi aonde eu também passei muita humilhação, muito racismo naquela catedral. Os pastores me humilhava, eu e mais um rapaz que veio de Salvador, pelo fato da gente ter a pele um pouco mais escura, e sofri muita humilhação no Ceará. E aí eu fui auxiliar o bispo Formigoni na época, o bispo Rogério Formigoni, e aí também eu vi muitas coisas erradas. Eu vi pastores que faziam reunião na catedral, pastores que faziam reunião. Não estou falando de pastor de igreja, pastores que faziam reunião na catedral, se prostituindo. Tinha um pastor muito conhecido na época, muito conhecido, que estava se prostituindo com obreira da reunião dele, fazia reunião de sábado lá, do jejum, muito conhecido, e traindo a esposa. Outro pastor que estava lá, que fazia uma reunião também, meio-dia, tinha acabado de casar, a gente via ele roubando a oferta dentro lá da sala onde a gente tinha um elevador que colocava os alforjes, do lado do altar tinha uma sala onde o pastor ficava antes de fazer a reunião, e nessa sala tinha um elevador, onde os pastores botavam as sacolas e iam direto para o escritório. E esse pastor, ele fingia que tirava a oferta do alforje para colocar no outro, e aí deixava as cédulas dentro do alforje, e depois ele ia lá e tirava esse dinheiro. Então eu reportei isso ao pastor, na época, o segundo do estado, né, que estava lá, e eu passei a situação para ele. Eu e mais meu colega vimos, né? A gente estava atrás de um vidro que era fumê, era todo preto. E aí eu conseguia ver ele, mas ele não conseguia me ver. E a gente conversando ali, era um vidro que dava para o batistério. E aí a gente viu ele metendo a mão no alforje, tirando o dinheiro e botando no bolso. E pelo fato dele ser branco, dele ter
uma, uma ser paulista, né? Veio de São Paulo, estava fazendo reunião na catedral, tinha todo o respaldo do bispo, do pastor na época, Formigoni. E aí eu vi essa situação, reportei para o pastor que tomava conta das ofertas da tesouraria, e o pastor me orientou a falar com o segundo do estado, né? E aí eu falei, tanto eu quanto meu colega, a gente falou com o pastor segundo do estado, e aí ele, beleza, eu vou resolver. E aí acabou que tanto eu quanto meu colega, a gente acabou saindo da catedral, sem que nem para quê. Fomos para uma outra região, e aí ficou por isso mesmo. Até hoje, se eu não me engano, esse pastor ele ainda está na obra. Mas antes de eu sair da catedral do Ceará, eu passei uma humilhação muito grande, aonde eu ajudava, né, nos programas de televisão, todos os dias às 6 da manhã. Eu dormia também muito pouco lá, porque eu auxiliava os 318, e tanto Natan também, que já fez parte, já sabe como é muito corrido, é programa de televisão, então como eles querem arrecadar muito, né? Aí eles buscam sempre estar na frente. Eles querem tirar, eles querem arrecadar. Então é programa de televisão, é propósito, é envelope. Então eu que ficava na frente de tudo, ajudando a fazer. E teve um dia, né, que eu indo para o programa de TV do pastor que fazia os 318. E aí, nesse programa de TV eu sempre ia. E o programa do pastor Rogério era às 6 da manhã, que era o Fala Que Eu Te Escuto. E ele fazia esse programa às 6 da manhã, todos os dias, pontualmente. Ele fazia esse programa, que era o Fala Que Eu Te Escuto, na IURD TV, né? Ele gravava. E após esse programa dele, às 6h30, entrava o programa do pastor que fazia os 318. Então, eu estava lá todos os dias. Eu tinha que acordar às 4 da manhã, preparar todos os propósitos, deixar o estúdio pronto com tudo que o pastor ia fazer. E aí, no horário de apresentar o programa, eu estava lá, né? Então, dormia muito pouco. Eu dormia como eu era, como se fosse um auxiliar, um assistente. Então eu dormia muito pouco, eu dormia meia-noite, 1 da manhã, às 4 eu estava em pé. Então essa era a minha rotina diária. Então uma vez eu estava lá, e aí eu estava na parte ali conversando com a repórter, com o pessoal que fazia edição, sobre os testemunhos, porque eu também coletava testemunhos, né, para serem apresentados. E aí o pastor Rogério perguntou o que eu estava fazendo ali. O que você está fazendo aqui? Eu não quero você aqui. Esse não é o seu lugar. Na frente de todo mundo eu me senti humilhado, né? Saí daquele lugar cabisbaixo, de cabeça baixa. E aí comentei com alguns colegas meus lá do Ceará que isso tinha acontecido comigo. E esses pastores também acabaram comentando com ele, com outros regionais, acabou chegando nele. E aí ele ficou nervoso, me chamou lá na sala, lá em cima, num domingo, né? Um domingo, era mais ou menos 2 horas da tarde. E aí ele me chamou lá em cima. Aí estavam todos os pastores da catedral, eles estavam fazendo uma reunião lá, só eles, entre eles. E aí me chamou e perguntou se eu queria voltar para casa. Me chamou de negro. E aí, neguinho, você quer voltar para casa? Porque você está espalhando que eu te humilhei, que eu te ofendi, você quer voltar, você quer sair da obra, e estava ali me incentivando a pedir para desistir. Falei, não, jamais, não foi essa a minha intenção. Por eu ser muito novo, né, eu fiz um comentário que
realmente foi uma situação constrangedora, mas eu não esperava que os meus colegas fossem fazer aquilo, chegar nele de uma forma deturpada, para vocês verem que os pastores da Universal eles não são unidos, é um querendo destruir o outro, é um querendo pisar no outro, é um querendo se aproveitar do outro. Por eu vir de fora de Salvador e estar numa situação melhor do que alguns pastores que estavam lá há muitos anos, então eles se acharam no direito de, entre aspas, me queimar, né? Me ofender para que isso fosse visto por todos que eu não servia para fazer a obra de Deus. Então, vocês veem que dentro da igreja da Universal não tem essa parceria, essa humanidade entre eles. É um querendo destruir o outro para se fazer, para crescer em cima da miséria do outro. Então acabou que eu fui para uma região lá, eu fui como segundo, né, dessa sede, uma sede lá chamada Itaitinga, lá no Ceará. Quem é do Ceará sabe onde é, na região metropolitana. E aí eu fiquei lá como segundo nessa sede. Eu saí solteiro, fui para lá ser segundo. E aí, de lá, fiquei mais ou menos uns 3 meses nessa sede. E aí, de lá, ele me mandou para o Rio Grande do Sul, né? Acredito eu que com medo das pessoas acharem que ele é racista, né? Dos outros pastores pensarem que ele é racista, ele me mandou para o Rio Grande do Sul. Trouxe um pastor solteiro de lá para o Ceará e me mandou para o Rio Grande do Sul, onde também foi outra situação que foi como se me destruísse mais. Então, tudo isso eu acredito muito que foi Deus que foi abrindo a minha visão para que eu enxergasse, né? Então, há um tempo atrás, eu já vinha dentro do meu coração, eu já estava sentindo que eu não estava fazendo a coisa certa, que eu não estava ajudando as pessoas, tirando oferta, eu só fazia pedia, era tudo. E assim, eu era um pastor que as pessoas acreditavam no que eu falava. Então, eu sempre, tanto no Ceará quanto aqui em Salvador, no Sul, eu sempre me dedicava e as pessoas acreditavam. Só que eu estava vendo que não era a coisa certa, não era o querer de Deus, era o querer da Universal. E aos poucos eu comecei a ver isso. E aos poucos eu comecei a me distanciar daquela situação toda. E quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu vi a outra face da Universal. Foi onde eu cheguei, onde pastores insatisfeitos, muitos pastores, na época o bispo Francisco passou lá, e muitos pastores estavam magoados. Eu fiquei sabendo também que o bispo obrigava os pastores a pagar relógios caros, cada regional dá um valor para juntar esse valor e comprar um relógio. Na época, quando eu soube, ele praticamente coagia os pastores a dar relógio, um relógio no valor de 80 mil reais. 80 mil. Às vezes as pessoas ficam na igreja dando o seu melhor, dando o seu tudo, e um pastor usa um relógio de 80 a 100 mil reais, como os regionais lá juntaram todos os regionais coagidos pelo bispo Francisco para comprar um relógio no valor de 80 mil reais para o bispo Francisco. Então, assim, quando eu cheguei lá, todo mundo comentava, foi um dos motivos também que ele saiu lá do estado, né, do Rio Grande do Sul. Os pastores estavam sempre sendo coagidos, porque o Rio Grande do Sul é um estado que arrecada muito para a Universal. É um dos estados onde as ofertas são muito grandes, apesar de ser um estado que não é muito falado, mas é um estado onde tem poucas igrejas, mas porém as igrejas que têm arrecadam muito, principalmente na Serra Gaúcha, as igrejas que estão na Serra Gaúcha, como Gramado, Canela, dentre outras. Então são igrejas que arrecadam muito para a Universal. Então assim, eu fui para esse lugar e a minha humilhação também foi muito grande. Foi onde eu vi a face verdadeira da Universal. Cheguei lá também, fiquei um tempo na catedral, fui bem recebido lá na época pelo pastor Carlos Cucato, que hoje é bispo.
E eu comecei a observar algumas coisas da instituição que me deixaram mais triste ainda. Por exemplo, eu aprendi que na igreja eu não poderia fazer uma faculdade, que eu não, se eu me casasse, minha esposa não poderia estudar, que a nossa vida tinha que ser 100% para a obra de Deus, que eu não poderia ter carro no meu nome, casa no meu nome, nada no meu nome. E eu chego no estado do Rio Grande do Sul e o estadual fazendo faculdade. O estadual só fazia uma reunião na semana lá, o pastor Cucato, só fazia terça-feira, meio-dia. A equipe de pastores da catedral, cada dia um fazia uma reunião, ele só fazia terça-feira, meio-dia, quarta-feira à noite, terça, meio-dia e domingo de manhã, e às vezes às 18 horas. Domingo, 10 da manhã, 9h30, às vezes às 18 horas. E aí, quando eu fui saber, ele fazia faculdade, ele que administrava, é, tomava conta da administração da Catedral do Rio Grande do Sul, do estado, porque os pastores, eles roubavam muito lá. Então, quando eu cheguei, eu falei, poxa, meu Deus, quer dizer que eu não vou poder me formar numa faculdade, fazer um nível superior, mas o estadual faz faculdade. Aí, como eu estava no sul, era próximo de São Paulo, muitos pastores paulistas, cariocas. Então, eu comecei a ficar sabendo da realidade da igreja quando eu fui para o Rio Grande do Sul. Bispo Edson se formou nível superior na Igreja Universal. Bispo Formigoni se formou na Igreja Universal. E eu, pastor, nunca poderia fazer uma faculdade, então aquilo ali acabou meu mundo. Falei, não, meu Deus do céu, tudo é mentira. E aí foi lá que eu vi pastores comprando apartamentos, coberturas, pastores, bispos pedindo para sair. Quando saía, via que tinha cobertura, roubando 5, 10 milhões da igreja. Então, tudo aquilo ali acabou com o meu mundo. Então, eu comecei a me desanimar, onde eu fui para uma sede, né? Uma sede na região metropolitana, Alvorada. E lá nessa sede eu fui muito humilhado por um pastor regional, uma sede muito conhecida lá no Rio Grande do Sul. E o regional me humilhava de dia e de noite, na frente dos obreiros. Quando a gente estava sozinho, era uma humilhação. Me chamava de negão, que eu nunca ia crescer, que eu não ia para lugar nenhum, que eu não crescia. E aí, por lá no Rio Grande do Sul, como em São Paulo, tem muitos nordestinos, né? E nordestinos lá, eles costumam a ser empresários. Então, lá nessa sede tinham muitos nordestinos. E aí os nordestinos do Ceará, de Fortaleza, de Recife, muita gente do Rio Grande do Norte que estava lá, começou a frequentar minha reunião. Essas pessoas eram empresárias. A maioria das pessoas nordestinas lá eram empresárias, eram donos de empresa. E essas pessoas começaram a frequentar minha reunião, e as ofertas começaram a crescer. Aí a humilhação começou, porque ele achou que eu estava tirando pessoas da reunião dele. E aí começou a me humilhar, me pisar na frente dos obreiros, me desmerecer na frente dos obreiros, para os obreiros não participarem da minha reunião, para os obreiros me verem com maus olhos, apesar de que eu era um cara muito espiritual, cuidava do povo, poderia ter uma reunião com uma, duas pessoas, ele mandava eu fazer, mandava o segundo fazer, ele não fazia, ele desprezava as almas. E eu não, tinha uma pessoa, ia lá, dava vida, orava, fazia como se eu estivesse fazendo para 1.000 pessoas. E aquilo cativava o povo, cativava os obreiros. E o povo começou a vir na minha reunião, aquela reunião. Eu me lembro que eu cheguei lá, ele fazia uma reunião, quarta-feira, meio-dia, ele falou, baiano, ele só me chamava de baiano, né? Baiano, você que vai fazer aí meio-dia. Derrube a reunião. Peguei a reunião, tinha 2 pessoas, comecei a fazer a reunião. As pessoas começaram a gostar da reunião, de 2 foi para 40, de 40 foi para 60, e aí foi aumentando. E aí ele ficou nervoso, começou a me humilhar, porque estava dizendo que eu estava tirando as pessoas, que eu estava arrancando
o povo que eu estava mal, que eu era perturbado, que eu ficava no cantinho chamando as pessoas para participar de minha reunião. E aí minha vida ficou um inferno nesse lugar. E aí, depois disso tudo, eu falei, eu não dá mais, não dá mais, entendeu? Eu já estava desanimado, eu já estava triste, foi quando eu decidi sair da instituição, voltar para minha casa aqui em Salvador, tá? Quando eu decidi que ia sair, eles conversaram comigo, tanto o pastor estadual quanto os outros pastores que gostavam muito de mim, né? Até porque na época a visão da gente era arrancar, né, das pessoas. E aí teve a fogueira santa lá, eu fazia a reunião do sábado, né? Pacto com Deus. E a minha reunião no sábado a gente arrecadou muito. Só a reunião lá foram 6 motos, 4 carros. A gente arrecadou muito, arrecadou mais de 100 mil reais. Foram quase 150 mil reais de oferta que a gente arrecadou na Fogueira Santa no sábado. E aí todos os pastores ficaram sabendo, né? Os pastores da catedral, os pastores, e aí eles, poxa, arrebentou, né? Porque quando a gente traz dinheiro para a Universal, né? O nosso nome fica conhecido. A gente não é conhecido por ganhar almas na Universal, a gente é conhecido por arrecadar. Quanto mais a gente arrecada, mais a gente é conhecido, mais a gente tem chamado. Então, por ter sido um sucesso, eu fui ovacionado, né? E aí eu gostava de uma obreira lá no Ceará, né? A gente se gostava, eu saí de lá, a gente conversando. E aí, numa reunião, o estadual ligou lá para o estadual do Ceará. Olha, libera o namoro dele aí, porque a partir de hoje ele vai estar namorando. E aí liberou meu namoro com a menina. E ele pregava lá que não podia namorar com menina de outro estado, que pastor não pode. E os pastores de lá, do Rio Grande do Sul, que namoravam com meninas de São Paulo, de Santa Catarina, de outros estados, tudo tinham que terminar, a maioria terminou. E do nada ele pegou o celular na frente na reunião, eu lembro numa reunião de pastores, segunda-feira, né? Que iam os segundos e os terceiros e os auxiliares. E aí pegou o celular e ligou lá pro estadual, seu namoro tá liberado, rapaz. Entendeu, Matheus? Falava, ele me conhecia, né? Então ele falou, ó, seu namoro tá liberado, rapaz. E aí os outros pastores ficaram tudo com raiva de mim, né? Porque, pô, esse cara chegou aqui agora e pode namorar com uma menina de outro estado e eu tô aqui, não posso. E aí o ódio deles aumentou mais ainda por mim. Só que eu já não estava mais satisfeito, eu já não estava mais aturando aquilo tudo que eu via, tá? Que eu ouvi, e mais coisas ainda, eu não vou falar porque eu não posso provar, né? E eu vi muitas coisas absurdas de pastores que usavam drogas, de pastores que se prostituíam, de pastores que traíram a esposa, de vários pastores lá na catedral que a esposa queria sair da obra e aí trouxe o pastor para a catedral para tentar forçar o casamento do pastor a dar certo, porque a esposa queria ir embora. E aí muitos pastores estavam lá porque a igreja estava tentando segurar o casamento, porque a esposa não aguentava mais o quadro da igreja, a cobrança de oferta, de resultado. E muitos pastores não tinham essa vontade de arrancar a oferta das pessoas, muitos só queriam ganhar almas. E na Universal, quando você quer ganhar almas, você é chamado de derrotado, né? Pastor derrotado, pastor que não tem chamado, pastor que não é de Deus, que não tem visão, né? Eu vi muito isso. Ah, rapaz, você é um derrotado, você vai ficar aí, ó, a igreja vai. Muitas reuniões que eu via, que eu era pastor titular, né? Tomava conta de igreja, eu participei de muitas reuniões onde o Bispo Macedo dizia: olha, a gente não vai te desamparar, não. A gente vai pagar seu salário. Agora, os pastores que crescem, que vão pagar o salário de vocês que não cresce. Então, vocês deviam de ter vergonha. Vocês deviam de ter vergonha. Então, muitas vezes, a gente ouvia isso, que
O pastor que não ia, ele ia ser sustentado pelo que crescia, pelo que arrebentava. Então, era uma loucura, era uma corrida de 100 metros, todo mundo querendo passar por cima de todo mundo. Então, eu fui criado nessa fé. E aí eu decidi sair, num momento foi sofrido. Quando eu saí, comecei a namorar com a obreira, tive que terminar. A obreira sofreu muito, mas era o que eu queria para minha vida. Eu queria isso, não estava aguentando mais, apesar de ter muitas vezes o pastor ter insistido para eu ficar, eu não queria mais ficar. E aí eles pagaram minha passagem, fui acompanhado até o aeroporto por dois seguranças e o pastor a todo momento me ligando, me perguntando se era isso mesmo que eu queria. E aí foi isso mesmo. Eu voltei para Salvador, para casa de minha mãe, sem nada. A igreja só pagou a minha passagem, tá? Quero deixar bem claro aqui que eu não ganhei nada. Eu tenho como provar isso. Não ganhei nada, não ganhei nem um salário. Nada, 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 nada. Só a passagem que não foi nem eu que comprei. Foi a igreja que comprou. Voltei de voo econômico pela TAM, cheguei em Salvador, paguei o táxi com meu dinheiro, com o dinheiro que eu tinha juntado da minha ajuda de custo, e voltei para casa dos meus pais, sem nada. 7 anos de pastor, tá? 7 anos na instituição e saí com a mão na frente e outra atrás. Ninguém se preocupou como é que eu ia fazer. Na época eu tinha 20 anos, 22 anos, se eu não me engano, 20 para 22 anos, 21, 22 anos. E eu não tinha nada, não tinha terminado meus estudos, tinha começado do zero, trabalho, tudo. Então, assim, eu saí, mas eu me senti como se eu tivesse um peso saído de cima de mim. E Deus, a todo momento, você vai vencer. E eu, graças a Deus, eu consegui vencer. Olha, hoje eu tenho minha casa própria, sou casado, tenho um filho agora, vou ter um filho agora com a minha esposa. Eu faço faculdade, tá? Estou no segundo semestre do curso de logística, tá? Consegui terminar o supletivo, o meu ensino médio, estou fazendo nível superior, trabalho numa empresa na área de logística, estou ganhando muito bem, graças a Deus. O dinheiro dá para me fazer meu curso, dá para eu me vestir bem, me alimentar bem, cuidar da minha família. E assim, um recado que eu tenho para as pessoas: não tenho medo. Às vezes você, pastor, auxiliar, obreira, obreiro, você, principalmente você, pastor, que não tem estudo, que talvez tem medo de sair da instituição porque você não tem estudo, você não está no mercado de trabalho, mas você tem Deus. Isso eu quero falar para vocês. Você é de Deus. E não é pastor nem bispo que vai dizer que você não é. Você é de Deus. E se você hoje não quer ficar na instituição, ou você tem medo de sair, porque você não tem medo de não conseguir nada, confie em Deus. Eu confiei em Deus, eu não sabia nada, eu saí da instituição sem saber nada, de nada, comecei do zero, do chão, levantei a minha vida do chão, sem precisar da igreja, sem precisar da Universal, nunca fui na porta da Universal. Eu não saí, fui na catedral pedir um emprego na administração, na zeladoria da catedral, na administração, nunca. Comecei de baixo, estudei, voltei a estudar, comecei de baixo, fiz meu supletivo, hoje eu estou fazendo nível superior, daqui a 1 ano e meio eu me formo, vou estar aí fazendo a minha colação de grau, na minha graduação de nível superior, pretendo fazer uma pós-graduação na área. E assim, eu digo para você o seguinte: não tenho medo, porque Deus, ele está usando as pessoas para revelar a verdade. A verdade. Um texto bíblico que eu carreguei comigo e carrego até hoje é aquele que o Senhor Jesus falou:
Ai daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos do meu Pai. Melhor lhe fora amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar na profundeza do mar, do oceano. E assim, hoje eu vejo que muitos obreiros e pastores que estão perdidos hoje, que saíram da instituição, eles se perderam muito pelo mau exemplo, por tudo isso de errado que eles viram. E muitas pessoas hoje que estão perdidas, elas estão perdidas porque elas viram um mau exemplo. Elas viram aquele velho ditado, Deus para si e o diabo para os outros. Então, é esse o meu relato que eu quero deixar para vocês. E não tenham medo, confie em Deus. Confie em Deus que tudo isso que vocês estão passando vai passar. Hoje eu estou livre, graças a Deus estou bem. Quero dizer para vocês que eu não estou com depressão, que eu não estou perturbado, que eu não estou no mundo das drogas, que eu não estou fumando, bebendo, me prostituindo. Eu estou bem, graças a Deus, muito bem. Eu louvo a Deus que eu estou bem, tá? Porque às vezes a pessoa sai da instituição e muitos acham que a pessoa tá mal, tá doente, vai pegar um tumor, um câncer. Não, tô bem, graças a Deus, bem de saúde, feliz, muito feliz e alegre, contente. E o principal de tudo é vencendo, porque o que o Bispo Macedo e os outros botam na cabeça das pessoas é que a única porta é universal, não existe mais nenhuma outra no mundo. E se a pessoa sair dali, ela não vai ser ninguém. Mas Deus é Deus. Deus é Deus e Ele sempre há de abençoar aquele que está disposto a ver a verdade. Então, um abraço aí, Natan. Continue fazendo esse trabalho. Muito bom esse trabalho que você faz. É um trabalho muito positivo que tem revelado a verdade para muitas pessoas. E eu espero que essa verdade ela continue a se espalhar pelo Brasil e pelo mundo, colocando aí na tela, né, a verdadeira face daqueles que estão sendo destruidores de famílias e vidas. Um abraço a todos e que Deus abençoe esse canal e as pessoas que estão escutando essa mensagem.